Olá, olá! Aqui nesse vídeo a gente vai falar sobre 4 formas aí para você começar a trabalhar com educação alimentar e nutricional lúdica com pré-escolares. Eu vou contar como é que você pode dar esses primeiros passos, quais são ambientes aí onde é que você pode trabalhar. 4 opções para você. Mas, já vou adiantar aqui desde o começo que dessas 4 opções dá para você inclusive conciliar essas 4 ao mesmo momento, né? Então a gente vai falar um pouquinho aqui sobre como e quais os locais para você começar um trabalho de educação alimentar e nutricional. Tô vendo que a Bem Nutridinhos já tá por aí. A Sandy, muito bem-vindas, meninas. A Bem Nutridinho estava comigo na live da amamentação também, que eu lembro, hein? Nutri Cíntia tá por aí, sejam todas bem-vindas. Eu quero que quem já tá chegando, quem tá aí comigo já pontualmente, né, gente, às 8 horas, que vá me contando. Hoje, vocês trabalham com educação alimentar e nutricional infantil? Sim ou não? Atua com educação alimentar e nutricional infantil? Sim ou não? Coloca aqui, ó, nos comentários para eu saber um pouquinho do público aí que tá chegando, se isso já é uma prática para você, né? Ou se não, se você tá querendo entender um pouco mais de como atuar nessa área, se você quer ter ideias, né? Quer poder dar esses passos. A gente, inclusive, tá com um grupo, né, no WhatsApp, onde eu tô recebendo ali uma galera para falar sobre o programa Brincar de Comer, que é o nosso curso sobre educação alimentar e nutricional lúdica, e eu fiquei impressionada com as pessoas que estão, né, querendo começar nessa área, que ainda não tem, assim como a Sandy, ela colocou aqui, ó, não tenho, né, ainda não atuo nessa área, que ainda não tem prática na área, mas tem interesse em saber mais. E aí sempre a pergunta é como começar, né? Por onde começar? Onde é que eu posso trabalhar com educação alimentar e nutricional? Como é que faz? Ó, Bem Nutridinhos falou que sim, que ela atua. A Alicia falou que não. Então, gente, é sempre importante a gente dizer que independentemente do momento de profissão aí que vocês estão, quem já está atuando com educação alimentar e nutricional e quem ainda não está atuando com atividades de educação alimentar e nutricional. Eu vejo, né, uma grande área, uma grande possibilidade para a gente trabalhar com as crianças com educação alimentar e nutricional, né? Aqui eu separei 4 principais que vocês podem trabalhar, 4 locais aí para se divulgar, né, e para fazer essas atividades. Mas existem várias outras formas também. E o que eu percebo? Cada vez mais, não sei se vocês sentem isso, cada vez mais a gente tem falado sobre saúde, sobre alimentação saudável. Esse é um tema que cada vez mais está em pauta, né? Inclusive, quando a gente pega e fala sobre o próprio momento, o próprio momento, né, que o mundo vive, falar sobre saúde se tornou mais recorrente. E o fato das mães estarem mais tempo em casa com seus filhos também fez elas perceberem algumas questões com relação à alimentação daqueles pequenos. A partir disso, a gente tem um bom momento para conseguir fazer intervenções de educação alimentar e nutricional. E o que é isso, né? O que é educação alimentar e nutricional? Sempre que eu vou trazer esse tema, eu gosto de lembrar sobre o marco de referência, que, né, ele existe desde 2012 e que ele definiu, não importa se a gente fala educação alimentar, educação nutricional, né? Mas o certo aí é educação alimentar e nutricional. Eu sei que quando a gente fala aqui de um bate-papo mais informal, vocês entendem. Mas o termo correto, educação alimentar e nutricional. Por quê? Porque a gente está falando de trabalhar com a educação, tanto da parte que relaciona a alimentação e os nutrientes, a parte, né, nutricional também. Então, eu, Carol, gosto particularmente de colocar um plus aí, né? De dar o meu toque, assim, o meu jeitinho. Eu falo da educação alimentar e nutricional lúdica, que é com o que eu venho trabalhando e o que eu venho ensinando aqui, né? Desde 2018, quando a gente trouxe a Atitude de Nutrição para o meio online, para as nutricionistas. E por que educação alimentar e nutricional lúdica? Porque a gente fala sobre a educação, né, com relação à alimentação, com os primeiros aprendizados sobre essa parte nutricional, dos nutrientes, mas também através do brincar, por isso lúdico. Porque quando a gente trabalha com as crianças, a gente sabe, né, que uma criança que ela está numa fase de aprendizagem e que ela tem a oportunidade de aprender em um ambiente tranquilo, de alegria, onde ela está confortável, né, onde ela está brincando, ela tem mais possibilidades de assimilar
aquele conhecimento e fazer um registro daquilo, certo? Então, sempre que a gente vai pensar nessa parte da educação alimentar e nutricional, a gente vai pensar, ao trabalhar com crianças, no lúdico, na brincadeira, né? Em como é que a gente faz esses estímulos. E aqui eu vou mostrar para vocês para onde vocês podem levar essa educação alimentar e nutricional lúdica, certo? O objetivo dessa live é como começar, quais são os locais que eu posso atuar, né? Como é que eu posso chegar até esses locais, quais são locais interessantes. Então, se você tá chegando por aí agora, já manda um coraçãozinho aqui, ó, para falar assim, não, quero saber sobre isso me interessa, e eu vou aproveitar e pedir também que vocês peguem esse aviãozinho aqui, né, e encaminhem aí para as suas colegas nutricionistas, umas 4, 5 colegas nutricionistas para vir aqui com a gente, certo? Agora eu comecei a fazer, né, as lives às 20 horas, a gente vai testar esse horário por algum tempo. Então, bora avisar o pessoal que a gente está aqui ao vivo para falar sobre quais são esses espaços, por onde começar, como é que a gente faz. Quem atua, teve uma galera aí que pôs para mim no começo que já atuava. Para onde vocês levam essa educação alimentar e nutricional lúdica, né? Ou talvez você não trabalhe ainda tanto com lúdico, esteja aqui querendo aprender, mas queria saber como é que você trabalha com isso hoje, em que ambientes, né, principalmente você trabalha. Põe aí para mim nos comentários para eu saber. Eu vou falar dos meus 4 preferidos e que eu acho que é mais fácil de vocês se inserirem também, certo? Mas lembra que eu comentei, tá? Para quem chegou depois, lembra que eu comentei que esses são alguns dos espaços, existem vários outros. Vamos começar a falar sobre um que eu acho que é o mais comum para todo mundo, né? O que todo mundo pensa assim de saída e que por muito tempo eu, Carol, achava que era um dos únicos locais aí que tinha para fazer educação alimentar e nutricional, porque foi como eu aprendi na faculdade, né? Que é as escolas, ó. A Bem Nutridinhos até colocou ali, eu atuo em escolas. E é isso, as escolas, acredito que a grande maioria de nós, durante a graduação, nós tivemos a oportunidade de ter a matéria da educação alimentar e nutricional. E se for fazer alguma ação com crianças, provavelmente acabou em uma escola. Ou então, durante o estágio lá de saúde pública, quando você vai fazer, né, às vezes acabou parando numa escola, fez as atividades de educação alimentar e nutricional, e aí fica muito presente, eu acho que para todo mundo, que esse é um ambiente para se trabalhar a educação alimentar e nutricional, um ótimo ambiente para começar. Inclusive, foi o primeiro ambiente pelo qual eu comecei, né? Um dos meus primeiros trabalhos como nutricionista formada foi em uma escola. Eu fui trabalhar não como RT, eu fui trabalhar com a parte da educação alimentar e nutricional. Até porque essa escola, né, que é a Lápis de Cor, eu trabalhei lá por muito tempo, inclusive, ela não oferecia refeições. As crianças levavam as refeições delas, né, levavam os lanchinhos. E aí, quando tinha o horário do almoço, porque tinha algumas crianças que faziam jornada dupla, então ficavam manhã e tarde, o horário de almoço vinha uma transportada, era uma refeição de fora, então quem tinha RT era transportada, né? A empresa que fazia a refeição transportada. A escola mesmo não tinha essa exigência, então ela não tinha uma exigência de um nutricionista, mas ainda assim essa escola queria. Ou então, né, na verdade eu acho que melhor dizendo, não é que a escola queria. Eu soube mostrar para a escola o benefício de ter a nutricionista ali, trabalhando com educação alimentar e nutricional. Então, esse ambiente, ele é um ótimo ambiente para começar. E aqui a gente já vai pensar nas 3 principais formas do trabalho de educação alimentar e nutricional com escolas, certo? Alguém aí atua em escolas? Alguém mais além da... Ai, como que ela chama? Aliás, como você se chama do Bem Nutridinhos? Eu fico chamando de Bem Nutridinhos, mas esse é o nome do seu Insta, né? Deve ter não, né? Tem um nome, depois me conta aqui. Alguém além da Bem Nutridinhos trabalha com escolas? E olha só, por que eu falo das escolas? Eu vejo como uma área muito promissora, né? Cada vez mais a gente tem tido as escolas com a necessidade de ter um diferencial, certo? Quando eu falo de um diferencial, é dela conseguir mostrar para os pais o que ela agrega além do básico, que o pai ali a mãe exige, que é são os cuidadores, né? As professoras, a grade pedagógica, o ambiente escolar, além daquilo que é o mínimo que eles já vão buscando. Então, às vezes o pai vai na cabeça que tudo bem, é um mínimo ter uma nutricionista, por exemplo, se a escola serve refeição.
Mas se a escola não serve refeição, às vezes a Nutri nem tá na cabeça dele. E se a escola serve refeição, às vezes a Nutri tá na cabeça dele só fazendo cardápio, né? Só colocando lá o que é que o filho dele vai ter que comer. Quando, na verdade, a gente sabe que um serviço de uma nutricionista dentro da escola vai muito além disso. Então, quando a escola mostra que a Nutri tem atividades de educação alimentar e nutricional com essa criança para poder estimular uma alimentação saudável, ela ganha muitos pontinhos na frente de outras escolas. Principalmente se você, enquanto nutricionista, ajuda a mostrar isso para os pais. Percebe? Se você, coloca lá um material legal, bonito, para os pais conhecerem como é esse seu trabalho de educação alimentar e nutricional, se na hora que a direção vai fazer a visita na escola, ela mostra isso ali para os pais poderem ver. Então, tem todo um jeitinho, da gente falar com as escolas sobre essa parte de nós oferecermos para eles um diferencial, porque de fato pode ser, se você souber, mostrar dessa maneira. Então vamos falar, pensando nas escolas, em educação alimentar e nutricional, ali dentro do ambiente escolar, quais são três possibilidades? Primeiro, você é RT da escola, então você é a responsável técnica pela escola, e dentre as várias obrigações que você tem, prestando esse serviço como responsável técnica, uma das suas atribuições obrigatórias é a educação alimentar e nutricional com as crianças. Mas, Carol, meu Deus, eu comecei a trabalhar numa escola e tem 500 mil coisas que eu preciso dar conta, cardápio, compras, palestra com os pais, como é que eu vou fazer mais essa atividade? Ou então, por exemplo, eu tenho alunas desse jeito também, que são do programa Brincar de Comer, Alunas que eu tenho a Vanessa, de onde ela é mesmo? Caça dos Coqueiros. Ela é nutricionista de Caça dos Coqueiros, Ela é nutricionista da rede pública e aí ela atende várias escolas. Então imagina, dentre as várias atividades que ela já tem como uma atribuição de responsabilidade técnica, ela tem ainda mais escolas, não uma só. Então como é que eu faço, Como é que eu me organizo com isso? E aí, gente, vão existir possibilidades e caminhos conforme a tua carga horária. Qual que é o importante? Lembrar, se você é responsável técnica, isso tem que estar dentro da tua atribuição obrigatória, porque é uma exigência. Então, você fazer essa atividade é uma exigência. Você vai ter que colocar no seu planejamento. Tem gente que vai colocar isso semanalmente, tem gente que vai colocar isso mensalmente, tem gente que vai colocar isso quinzenalmente, tem gente que vai fazer um treinamento com os professores, para daí esses professores serem multiplicadores das ações de educação alimentar e nutricional. Mas uma das maneiras de trabalhar a educação alimentar e nutricional na escola, é quando você é responsável técnica. Carol do céu, odeio essa parte de cozinha, não quero fazer cardápio, não quero fazer treinamento de boas práticas, não gosto disso. Então, para mim, a educação alimentar e nutricional na escola não dá certo? Claro que dá, mulher. Lembra que eu falei que a primeira escolinha com quem eu trabalhei, que a primeira escolinha com a qual eu trabalhei, eu não era RT, porque elas nem ofereciam refeições lá. Então, você tem, essa possibilidade de, primeiro, buscar escolas que não trabalham com as refeições e oferecendo, as refeições ali dentro, e você oferecer atividade de educação alimentar e nutricional. Tem outra possibilidade também que eu já trabalhei assim. Já trabalhei em escola que tinha uma nutricionista que era responsável técnica, mas às vezes por conta das várias demandas, que a SRT tinha, o que eles faziam? Eles contratavam os meus serviços para uma ação de educação alimentar e nutricional com essas crianças. Então, tinham essas duas profissionais ali, Eu fazia um serviço ali constante da parte mais pedagógica e essa Nutri tinha essa parte mais ali das burocracias da cozinha mesmo. Então, há essa possibilidade. Assim como há a possibilidade de você oferecer o seu serviço para aquela escolinha, não como uma contratada da escola, mas como uma contratada dos pais, numa parceria. Então, sabe igual, que tem filho aí que tá na escolinha, que às vezes chega o informe da escola assim, a gente fez uma parceria com a escola de natação, fulana de tal, e se você tiver interesse, eles vão vir buscar as crianças aqui na escola, Vão levar para natação e depois vão trazer. E aí vai ter um custo de X. Desse mesmo
mesmo jeito que existe com a natação, né, que é bem comum nas escolas de educação infantil fazerem com a natação, você pode fazer com a parte da nutrição. Você pode oferecer um serviço extracurricular ali para a escola, que às vezes nem é a escola que vai assumir o valor, né? Quem vai assumir são os pais que quiserem aderir àquele serviço. Tudo depende de negociação, né? Eu falo sobre essas negociações lá dentro do programa Brincar de Comer, sobre essas possibilidades aí desse serviço que a gente pode oferecer para as escolinhas. E qual que é a última possibilidade dentro da escola? Em vez de você fazer essa atividade corriqueira, né, regular, seja ela como RT ou sem ser RT, você tem como fazer atividades pontuais. Um ótimo momento, inclusive, está chegando para isso, que é o Dia das Crianças. Toda escola de educação infantil começa a fazer, ali por essa época, algumas cotações de atividades para trabalhar no Dia das Crianças. Então, tem escola que contrata grupo de teatro, tem escola que contrata uma atividade de circo, tem escola que contrata um artesanato diferente para ir lá. Por que não uma atividade de educação alimentar e nutricional, né? Que seja ali com uma brincadeira, envolvendo com os alimentos, você consiga propor uma gincana, por exemplo, diferente naquele dia. Eu já fiz isso também com escolinhas. É uma ótima forma também de vocês trabalharem com educação alimentar e nutricional lúdica no contexto escolar. Inclusive, teve uma escola anos atrás que eu me inseri assim, eu fiz uma primeira atividade, né? Que ela era uma atividade pontual, e aí depois de algum tempo a gente acabou firmando um contrato para eu fazer essas atividades com as crianças de maneira corriqueira. Então, existe aí essa possibilidade de vocês começarem dessa maneira, tá bom? Então, dentro da escola, eu vejo essas 3 formas de vocês conduzirem. Mas eu falei lá no começo que eu ia falar de 4 passos certos que a gente pode trabalhar com a educação alimentar e nutricional. Um deles, mais conhecido, escolinhas, que aliás está super crescente. Eu tive inclusive uma aluna, né, que ela fechou há pouco tempo um contrato com escola, porque as escolas elas estão retomando, elas estão voltando. E aí essa questão da concorrência, né, vai ficar mais aguçada. E cada vez mais o profissional que souber mostrar como o seu serviço é um diferencial para aquela escola. E não só, né, gente, para ir lá e vender o serviço para a escola, porque senão não faz sentido. É mostrar isso e conseguir ajudar a escola a ter mais clientes, né? Esse profissional vai se destacar e vai ser cada vez mais recorrido, né, por essas escolinhas. Inclusive, lembra que eu falei, eu até achei aqui uma imagem e estava procurando, lembra que eu falei de às vezes a gente ter que se dividir nesse trabalho com as escolas entre vários lugares, e eu citei a Vanessa? Olha ela aqui que bonitinha, ela é nossa aluna do programa Brincar de Comer, ó, vou virar para vocês verem. Essa daqui, a Vanessa, trabalhando, ela é da rede pública, né? Ela trabalha na rede pública de Caça de Coqueiros, ela tá até aqui, Caça de Coqueiros, e ela lá fazendo atividade com as crianças. Ela consegue fazer isso toda semana, né? Toda quinzena? Não necessariamente. Às vezes ela precisa se dividir para conseguir fazer, de fato, uma atividade ali por mês, mas ela faz, né? Acho que isso é muito importante. E aqui a Lília, né? Que ela tá com as crianças também fazendo uma das nossas atividades, mas na escola particular. Então, seja na escola pública ou na escola particular, é importante a gente lembrar que, né, a educação alimentar e nutricional deve estar presente. Até porque, se a gente está falando de formação de hábitos saudáveis, é um trabalho muito importante do profissional, assim como também para a escola é um diferencial na hora deles oferecerem esses serviços para os pais, né? Beleza? Posso continuar? Gostaram dessa parte? Sim? Se gostou, manda girassol aí pra eu saber que vocês estão atentas, ativas aqui comigo, que vocês ficam só com papel e caneta na mão, né? Aí não vai colocando aqui pra mim. Deixa eu ver se a parte da escola tá tudo certo. Posso seguir pra próxima? Posso seguir pro próximo espaço aí pra vocês começarem a atuar com educação alimentar e nutricional? Sim ou não? Sim ou não? Manda aí. Deixa eu ver como vocês estão. Deixa eu beber minha aguinha enquanto isso. Aí, pronto, começou a chegar os nossos girassóis. Pra quem não sabe, tá, gente? Sei lá, às vezes você tá chegando aqui do nada, né? Alguém te mandou um convite e você chegou aqui. A gente tem um símbolo aqui na Atitude de Nutrição, que é o girassol, porque a gente fala sobre o florescer para a nutrição materna infantil como um girassol, né? O girassol tem muitas características de uma nutri infantil. Não vou falar dessas características agora, uma outra hora eu posso contar pra vocês. Mas aí sempre para eu saber que vocês estão aí atentas, né? Que a gente pode continuar, o pessoal manda girassol para eu saber, certo? Então, beleza, das escolas podemos seguir. Vamos falar de um outro local que eu acho maravilhoso para trabalhar com educação alimentar e nutricional, mas que rola bastante dúvida? Consultório.
Consultório. Como é que no seu consultório você consegue trabalhar com educação alimentar e nutricional lúdica? Meu Deus do céu, como é que eu faço, Carol? Como é que eu faço? Coloca aí pra mim, quem tá trabalhando com consultório? Quem tá atuando num consultório físico, tá? Não vamos nem falar aqui agora do consultório online, que é uma possibilidade também. Mas quero falar de consultório físico. Quem está atuando no consultório físico? Seja ela locado, seja ele próprio, quem tá no consultório físico, tá? Coloca aí para eu ter uma ideia. Por quê, gente? O que eu vejo? Eu vejo muito, às vezes ali pensando no consultório, enquanto vocês vão me contando aqui quem é que tá atuando em consultório. Quando a gente fala do consultório e do trabalho de educação alimentar e nutricional, eu vejo que às vezes vocês acreditam que é um bicho de 7 cabeças, né? Que não é possível a gente fazer atividades tipo como faríamos na escola, no consultório. Por quê? Muitas vezes a atividade lá da escolinha, que você faria, uma atividade de educação alimentar e nutricional, vai levar 40 minutos, por exemplo, com uma turma. E tipo, 40 minutos é quase a sua consulta inteira, né? Como é que você faz? Entende? Então eu sei que rola essas dúvidas, mas qual é o ponto? Muitas vezes a gente tem que entender que ao mudar o contexto, né, ao pensar nessa atuação dentro do atendimento, a gente vai ter que pensar em atividades que sejam compatíveis com aquele momento, com aquele contexto, né? E isso é super possível de ser feito, super possível de ser feito. Inclusive, eu deixei aqui, ó, temos 2 fotinhas de 2 maravilhosas nossas alunas também do programa Brincar de Comer, né? Aqui é uma foto do consultório da Bruna Green. A Bruna, esse consultório dela, né, é o segundo consultório que ela teve. Tá vendo que aqui é uma mesinha? Gente, é uma mesinha simples, dessas baixinhas de plástico que ela cobre com essa toalha, né? Pra trabalhar aqui o superpoder do limão. Ela tá trabalhando o superpoder do limão. Então perceba, levando alimento para dentro da consulta, né? Ela colocou lá o nosso limão superpoderoso, que é um dos materiais do programa Brincar de Comer. Ela trabalhando com a criança dentro da consulta no horário do atendimento. Então, super possível. E aqui é a mesma coisa, né? Que é a nossa outra aluna, tá vendo? Não sei se dá pra ver direito. Ah, dá. Ela com a pequenininha que ela tava trabalhando, né? E ela até falando, ó, como faz diferença nas consultas ter educação alimentar e nutricional. E escutaram o áudio dela dizendo, eu te amo depois de tantos acordos que fizemos pra ela comer melhor. Isso não tem preço. Então, perceba, no atendimento a gente vai ter que ter um mix entre 2 coisas, que é a educação alimentar e nutricional, ensinar sobre alimentação, sobre os alimentos, sobre algum ali ponto que você precisa trabalhar com aquela criança, na parte de educação, de educar, de informar, e ao mesmo tempo você tem que trabalhar com os combinados, né? Você tem que trabalhar com o que é que tem que ser feito depois dali. Então, quando a gente fala desse tipo de atividade pro atendimento, a gente está falando de uma atividade que ela vai ter que ter um sequenciamento. Ela pode ter um momento ali da educação alimentar e nutricional, mas ela também tem que ter um momento da orientação para a família, dos combinados com a criança, para que eles saiam dali para fazer uma ação. Inclusive, na semana NutriKids 2.0, né, a gente falou muito sobre esse ponto da adesão. Mas eu não tenho o ponto da adesão se eu não trabalhei uma informação também, entende? Então, aqui, percebam, a gente vai ter que fazer um mix ali durante o atendimento para tudo isso. Então vão ser atividades mais pontuais, mais direcionadas, né? Que você consegue fazer tendo você uma mesinha como a da Bruna ou não. Quantas e quantas vezes, né? Eu já falei para os meus alunos, estou vendo até que algumas delas estão aqui, a Gisele da Maternutri, a Raquel, que dependendo do local onde você tá, se você não tem uma mesinha pequena para pôr, por falta de ter mesa ou pela falta de demanda do espaço também, a tua própria mesa de atendimento pode servir para isso. Se não dá para pôr na sua mesa, às vezes uma toalha no chão estilo piquenique serve para isso também, né? O importante que eu vejo é que a gente leve esse alimento para o contexto, a gente leve uma atividade para trabalhar com a criança para o contexto. Então, quando eu falo de trabalhar no consultório, é separar ali 10, 15 minutinhos para você fazer uma atividade com a criança. Pode ser uma leitura de história, pode ser um vídeo, pode ser um jogo, pode ser o contato com o alimento, uma brincadeira. Tem muito que a gente pode trabalhar dentro do atendimento, né? Muito, né? Essa questão do educar. Inclusive, gente, depois, né? Quem quiser, lá no link da nossa bio, tá com um link de redirecionamento para os nossos grupos do WhatsApp. Por quê? Essa semana, na quinta-feira, eu vou abrir inscrições para o programa Brincar de Comer, né? Com uma condição especial.
Então depois você vai lá e se inscreve para você poder receber essa condição e saber mais sobre essas atividades de educação alimentar e nutricional, inclusive, né? Porque lá eu ensino várias atividades para fazer com as crianças. Mas veja, as possibilidades são imensas. Você separa 10, 15 minutinhos. Pode trabalhar uma história, você pode trabalhar contato com o alimento, uma receitinha, você pode trabalhar um jogo, enfim, N possibilidades. O que você não pode fazer é deixar de trabalhar, né? Deixar de ter esse contexto ali com a criança. E aí uma outra coisa, né, que dá para realizar, pensando no consultório, são essas atividades individuais, no atendimento individual. Mas outro que eu gosto de falar é de você trabalhar a educação alimentar e nutricional em grupo. Eu tenho uma aluna do programa Brincar de Comer, a Tami, ela faz justamente isso, né? Ela tem os atendimentos dela, individuais, então ela atende as crianças, beleza, ali na consulta, e ela faz essa proposta das crianças participarem de um grupo de educação alimentar e nutricional depois. E ela junta essas crianças em grupos, né, por faixa etária e trabalha em um determinado momento, dentro do consultório dela, dentro do espaço dela, com essas crianças. Então isso é super possível também de ser feito, né? Ela não é a única, inclusive, a Gabi faz isso também. Então você pode fazer um mix entre o seu atendimento, certo? E ser um atendimento ali mais objetivo e convidar essa criança para uma segunda etapa que pode estar incluso no preço da tua consulta ou pode ser oferecido de maneira separada para um grupo de educação alimentar e nutricional, por exemplo. Isso também é possível de ser feito, né? Então perceba que dentro do consultório a gente tem essa possibilidade do trabalho individual como do trabalho em grupo. Às vezes você tá lá com a sala locada, não tá conseguindo colocar, né, uma demanda de todos os horários para sua sala para atendimento individual. Poxa, por que não fazer o grupo, sabe? Por que não pegar os pacientes que já passaram por você, ou os pacientes que estão ativos e oferecer essa possibilidade das atividades de educação alimentar e nutricional? E aí lembra que eu falei no começo que dentre as opções que eu daria para vocês, né, dentre as 4 opções, muitas vezes a gente consegue fazer as 4 de uma vez? Por quê? Se você está trabalhando com a mesma faixa etária, com a mesma demanda, quando a gente fala de educação alimentar e nutricional, que percebe, é um processo do ensinar, né? Então eu vou lá e ensino sobre um alimento, ensino sobre alimentação saudável, ensino sobre, né, algum ali assunto que eu decidi ensinar. Quando eu faço isso, eu consigo replicar essa forma de ensinar em vários locais. Então, às vezes você faz isso na escola, de uma maneira um pouco mais resumida na consulta individual. Se você tem, né, um espaço de uma consulta inteira só para isso, ou então um grupo que você vai atender só para isso, dentro do consultório, você consegue fazer essa mesma atividade que você fez lá na escola, né? Tanto que uma das perguntas que eu mais tenho, Carol, o programa Brincar de Comer é certo para quem trabalha em consultório também? Sim, né? Inclusive mostrei aqui a imagem das meninas para vocês. Por quê? As atividades de educação alimentar e nutricional, as atividades educacionais, elas podem ser feitas em vários contextos. Aí é só a priorização. Eu tenho toda uma atividade e eu tenho esse tempo aqui, tenho 10, 15 minutos. O que é que eu vou pegar dessa atividade e fazer em 10, 15 minutos, né? Se eu tenho 40 minutos, então tá, então o que eu consigo fazer em 40 minutos? É isso que vai mudando conforme esses espaços, tá bom? É esse contexto que vai ali modificando. Certo? Ó, aqui até tem a foto da Tami que eu falei pra vocês. Olha ela no grupinho lá com as crianças. Que bonitinha. Né? Ela tá aqui com o cartaz do programa Brincar de Comer, que é dos alimentos superpoderosos da salsinha, da cebolinha e do coentro. E ali tava fazendo com as crianças o suco, né, com a salsinha, se eu não me engano. Ali o superpoder, enfim, de mandar a gripe embora e por aí vai. Então perceba. Esse é um ambiente que você pode explorar. Você pode fazer como as meninas lá que fizeram na consulta individual, como você pode fazer no grupo também, se aquele ambiente já tá ali pra você, né? Certo? Posso continuar? Pode seguir? Qual que vocês acham que é o próximo? Ó, falei de escolas, né? Como começar a atuar. Pode começar a atuar pelas escolas, pode começar a atuar pelo consultório, pode levar os dois juntos, né? Inclusive, tenho várias alunas que elas trabalham um dia, por exemplo, ali na escolinha. Então, sei lá, segunda-feira ela tá na escolinha e os outros dias da semana ela tá no consultório. Tem outras que estão segunda, terça, quarta na escolinha e quinta tá no consultório. Então, dá pra fazer, né, esse mix. O bom da gente conseguir trabalhar com as crianças e tudo mais, eu acho que é isso também. A gente consegue fazer esse mix. E mais, a gente pode, inclusive, levar a educação alimentar e nutricional para casa das pessoas, que é o trabalho home care, né? Dentro do trabalho home care, vem muito na nossa cabeça aquele home care do paciente acamado, muitas vezes, né? Que a gente vai fazer um atendimento ali no lar.
Ou, beleza, Carol, não, personal diet que a gente vai e faz toda uma visão da família, organiza a parte da cozinha, né? Junto com as prescrições que estão sendo feitas para a família. Beleza. Já pensou em oferecer um serviço, né, ali direto e reto de educação alimentar e nutricional na casa da família? Onde você talvez consiga até incluir uma oficina culinária junto disso, né? Porque você vai ter o espaço ali da cozinha e tudo mais. Percebe que também é uma riqueza sem, assim, tamanhos. Eu adoro fazer essa parte de educação alimentar e nutricional em domicílio, que inclusive pode ser feita em grupo. Você pode juntar lá os priminhos, época de férias, né? Quantas vezes as famílias estão se organizando para os primos ficarem um na casa do outro, né? Ou então o próprio condomínio, por exemplo, está organizando algumas atividades para as crianças. Então, a gente pensar em ter esse serviço, seja individualmente ou em grupo, para um serviço home care, para um serviço domiciliar, é uma ótima. Eu adoro pensar nessa facilidade da gente ir até eles. Isso é muito interessante aqui, ó, por exemplo, acho que dá pra ver aí, né? Aqui, ó. A Mayra, ela tá lá com a criança, tá vendo? Na casa, não na casa da Mayra, né? Na casa da criança. Ela tá lá, ó, ali atrás do sofá e tudo mais. E ela tá fazendo as atividades de educação alimentar e nutricional na casa. Então, ela ela coloca lá, ó, brincamos e conversamos sobre os alimentos. Então, ela foi diretamente para falar com a criança sobre alimentação saudável, né? Com o contexto de tipo, eu vim para trabalhar com a criança, não vim para fazer uma consulta de nutrição, que ela poderia também, ela poderia ter ido fazer uma consulta de nutrição e aí na sequência ali, junto com a consulta de nutrição, ela fazer a atividade de educação alimentar e nutricional. Mas também é possível você vender só aquele serviço, só entre aspas, mas vender o serviço da educação alimentar e nutricional e fazer essa atividade com a criança, seja essa criança sozinha ou seja de você falar assim, ó, para eu ficar 2 horas, né, eu consigo atender até 4 crianças, se você quiser formar um grupo, eu posso ir até a casa de uma de vocês para oferecer esse serviço. É uma ideia muito legal, principalmente para época de férias, né? E geralmente férias dá uma queda no consultório, de vocês também dá? Ali por dezembro, janeiro, né? Cai um pouco os atendimentos, porque a galera entra de férias, os filhos entram de férias da escola, parece que os pais entram em outro modo, né? É o modo férias. Então é uma época que é legal de você ter esse tipo de serviço para oferecer. Às vezes, na hora que você oferece a consulta parece assim, putz, mas eu vou começar a fazer uma consulta agora de nutrição com meu filho, tá tudo desajustado, tem dia que é um hambúrguer, tem dia que é cachorro quente, acho que não tá na hora de eu pensar ainda sobre isso. Mas já começar a fazer uma prática de educação alimentar e nutricional, às vezes eles já estão super abertos a fazer. E aí, falando, né, dessa questão das atividades de férias, uma que eu comecei a fazer justamente por conta das férias, mas que eu recomendo, vocês podem oferecer isso constantemente, em todos os meses dá certo, mas a demanda costuma aumentar mais nas férias, né? Por procura, e tanto porque como baixa um pouco os atendimentos, a gente precisa oferecer outras coisas para manter o caixa, porque lembra, tu é uma empresa, né? Você não pode viver nesse negócio de cima e baixo, você precisa manter ali uma meta financeira mensalmente, eu já até falei disso aqui com vocês em algumas lives anteriores. Se você sabe que dezembro você tem uma baixa, o que é que você faz para compensar isso? E uma das coisas que eu comecei a fazer foram as oficinas em espaços comuns, que a gente chama. Olha eu que lindinha lá, gente, vou mostrar para vocês. Olha eu aqui, ó. Eu com a criançada, ó, tá vendo? Esse espaço aqui é o Sesc. Então eu fui até o Sesc, né, fui contratada lá pelo Sesc para fazer essa atividade com eles, pra gente trabalhar a educação alimentar e nutricional somado ali a culinária. Então eu tinha atividades com as crianças de educação alimentar e nutricional e aí eu emendava essa parte culinária, que inclusive, né, culinária tá dentro também de educação alimentar e nutricional ali com as crianças. Então ir para esses espaços comuns, né, o Sesc ele costuma contratar, principalmente nessas férias, julho, dezembro, janeiro, né, você pensar em condomínios, também dá para fazer. Eu tenho muitas nutris, assim, que elas moram em condomínios grandes. Então, às vezes, você já tem ali um contato com a administração, mas buscar outros lugares também.
Você pode pensar nos centros de recreação. Quando eu mudei para a cidade que eu moro atualmente, foi assim que eu comecei com a educação alimentar e nutricional em centros, né, alternativos, que foi num centro de brincar, numa casa de brincar. Cada lugar chama de um jeito, mas é um local onde as crianças vão para brincar, e ali eu fazia as atividades de educação alimentar e nutricional. Então também dá para você oferecer nesses espaços. Essa é das 4 formas, né? Essa é uma forma que todo mundo conseguiria fazer. Se você é uma nutri que trabalha em escola, você pode oferecer também um serviço de educação alimentar e nutricional na casa do brincar, porque você pode fazer isso num sábado, quando a escola não está aberta. Você pode fazer isso no começo de uma noite, quando você já, acabou de prestar o seu serviço na escolinha. Você pode fazer isso na época das férias. Se você é a nutri que trabalha com consultório, você consegue organizar para estar uma vez por semana ou a cada 15 dias nesse centro do brincar. Você consegue pensar nas atividades anuais, né, do calendário anual, tipo Dia das Crianças, Páscoa, para fazer atividades correlacionadas. Então percebe que dentro do mundo da educação alimentar e nutricional, a gente tem muitos espaços para trabalhar, né? E é claro, esses espaços abrem a porta para quando a gente tem um serviço que é diferente. Você ir lá e ficar só lendo uma historinha para criança e pronto, acabou. Vai lá, só mostra um alimento e pronto, acabou. Acha que brincar com o jogo da memória, com um quebra-cabeça, é educação alimentar e nutricional? Não é. Então você tem que entender o porquê que você está usando, o que você está usando de material, de recurso. Tem que ter esse tom do lúdico, da brincadeira e tudo mais, né? Não é a intenção da nossa live entrar nisso, mas inclusive lá nos grupos do WhatsApp, onde eu vou abrir a condição para o programa Brincar de Comer, a gente está deixando os grupos abertos durante o dia. Agora ele já está fechado, né? Porque daqui a pouco o pessoal começa a descansar, mas amanhã, na hora que a gente abrir o grupo, se vocês quiserem, eu falo mais disso lá, tá bom? Carol, que grupo é esse? Não tô sabendo de nada. Calma, vamos lá. Programa Brincar de Comer é o meu curso online sobre educação alimentar e lúdica com pré-escolares, crianças de 2 a 6 anos. Nele eu ensino várias ações de educação alimentar e nutricional, ensino desde, como é que você faz para vender, até como você faz para aplicar a educação alimentar e nutricional lúdica com esses pequenininhos. E aí, na quinta-feira, eu vou abrir uma condição especial para quem tiver interesse aí de entrar no curso, de se inscrever nele. Só que eu vou abrir isso lá no grupo do WhatsApp. Então, eu tô recebendo as pessoas no grupo, o link tá na nossa bio. O grupo é gratuito, você vai lá, se inscreve, vai receber essas informações para poder avaliar se participa ou não, tá certo? E aí lá a gente também tá trocando, né, algumas informações aí sobre esse contexto. Acho que eu vou até mandar uma atividade para vocês lá depois poderem aplicar com essas crianças. E é isso, gente. Então, assim, eu acho que é muito importante, seja no contexto que for, desses todos que a gente falou, que vocês lembrem, né, que para trabalhar com educação alimentar e nutricional lúdica, é muito importante trabalhar dentro do contexto da diversão, sabe assim, da gargalhada, né? Tem que ser gostoso para a criança. Claro que você vai direcionar, que você vai levar para onde você quer, né? Você tem um objetivo com aquela atividade, mas o objetivo principal da atividade em si é que a gente faça uma marca de aprendizado na criança, porque o recorte da educação alimentar e nutricional é para fazer um aprendizado. A criança ela precisa aprender, né, sobre um assunto, depois ela vai fixar esse assunto. A gente tem inclusive atividades para aprendizado, né, e atividades para fixação. E aí a partir disso, trabalhar com aquela criança o contexto do que você precisa que ela aprenda, precisa que fixe, né? E como é que você vai fazer isso? E isso tem que ser dentro do brincar, Eu lembro que, nossa, no começo eu procurava, assim, às vezes, umas atividades na internet e, sabe, não dava certo, não ia pra frente. Mas era porque eu não entendia que algumas brincadeiras, quando elas não conduzem para um objetivo final, elas não nos ajudam necessariamente, né? Então, a minha ideia com o programa Brincar de Comer é mostrar como essas atividades podem te ajudar, mostrar como é que você faz, encurtar o caminho pra você não ter que ficar pegando um monte de atividade por aí que você não sabe se vai dar certo ou não. Lá, eu mesma já testei tudo, né? Coloquei lá bonitinho pra vocês e muitas das nossas alunas também já testaram essas atividades, já aplicaram e a gente tem tido resultados muito legais com essas crianças de idade pré-escolar. Então, espero vocês lá no grupo do WhatsApp e também, né, deixar aqui esse estímulo que, olha, gente, a gente falou de 4 locais que você pode começar a atuar. Onde é que você vai buscar? Como é que você vai começar, né? Vamos dar um passo, vamos lá, bora pra ação. O mercado, ele tá cada vez mais, eu percebo, aberto e aquecido para nutri infantil. Agora, qual é o ponto? A gente também correr atrás dessas oportunidades, né? Inclusive,
a turma nova, né, que eu tava conversando, elas estavam me falando, estão começando a movimentar para conversar de parceria. Em poucos dias teve uma das nutris que conseguiu falar com 3 parceiros. Então, quanto que você tá indo pra ação? Quanto você tá falando do seu serviço? Quanto você tá fazendo divulgação, tá certo? E aí eu vou deixar como lição de casa. Pode ser assim, lição de casa, gente? Vou deixar de lição de casa pra vocês. Depois sigam lá no nosso YouTube. E lá tem um vídeo que eu falo como oferecer o seu projeto de educação alimentar e nutricional para escolas, né? Pra quem tem interesse nessa parte da escola, assiste ele também, que vai ser bem importante pra vocês, tá certo? Beijinhos para todas, espero vocês lá no grupo do WhatsApp. Link tá na bio. Tchau, tchau.